Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, estamos de novo com mais um vídeo de matemática por toda parte. E o assunto de hoje ainda é sobre racionalização de denominadores, mas agora a parte 2. Vamos lá? Analisar aqui, ó. Observem. Como anteriormente, nós tínhamos só uma raiz embaixo, ó, raiz quadrada embaixo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, aqui raiz quadrada de 10. Agora, nós vamos ter o quê? Uma raiz cúbica de 3, uma raiz nona de 5 na 7. Então, agora não é mais quadrada, agora vai ser raízes diferentes do que a raiz quadrada. Então, sempre que acontecer isso, nós vamos ter que pegar o índice aqui, o 3, vou marcar aqui no cantinho, e subtrair pelo expoente. Quando não tem nada, vale 1, né? Então, 3 menos 1, isso é igual a 2. Agora, o que muda? Que o nosso fator racionalizante não vai ser igual à cópia embaixo. Vai ser uma raiz cúbica, sim, de 3, mas observem, com o expoente 2, porque eu fiz esse cálculo aqui do ladinho, tá? Índice menos o expoente. Para a gente poder, então, quando somar aqui embaixo, quando multiplicar, desculpa, a gente conseguir tirar da raiz, tá? Copia igual em cima e embaixo, tá? Agora a gente resolve então a multiplicação. Lembrando, número de fora da raiz vezes o de fora, dentro da raiz vezes o de dentro. Então, 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, então é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Posso pôr 9? Posso. E embaixo, agora, dentro vezes dentro. Como a raiz é cúbica, as duas podemos calcular. Então, aqui, quando estamos multiplicando potências de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Por isso que a gente teve que diminuir, tá? E em cima fica a mesma coisa, tudo normal, não tem mais nada o que fazer, tá? Vou botar o 9 que facilita aqui para mim. E embaixo, então, raiz cúbica de 3 ao cubo. Com o índice. Simplifica, né? Podemos tirar da raiz. Então, isto aqui vai ficar igual ao quê? 2 raiz cúbica de 9 sobre o 3 que saiu da raiz. Tiramos a raiz do denominador, foi feita a racionalização. Neste caso, não dá para fazer mais nada, nem tirar o 9 da raiz, porque a raiz é cúbica, tá? Outro exemplo, então. Mesmo caso, ó. Aqui não é raiz quadrada, é raiz nona. Então, nós vamos ter que ir lá e pensar. 9 menos, quanto que é o expoente ali? 7. 9 menos 7 é 2. Deu a caso dos dois ser o número 2, mas cuide que não é sempre 2, tá? Então, agora, fator racionalizante. Cuidem essa palavra, fator racionalizante, ó. Raiz nona de 5 ao quadrado. E embaixo, no denominador, o fator tem que ser o mesmo, tem que copiar 2 vezes.
igualzinha raiz nona de 5 ao quadrado, tá? Este é o fator racionalizante. Pronto, agora a gente resolve. 5 vezes raiz nona de 5. Então, de fora vezes de fora, 5 vezes 1, 5. Copia raiz nona de 5 ao quadrado. Não esquece de colocar o expoente, não esquece de colocar o índice. Tá? E embaixo agora, bom, a gente tem o quê? Multiplicação, porque aqui é vezes, multiplicação de mesma base. Como é que a gente faz para resolver? Conserva a base, então eu vou conservar o número 5 e somar expoente. Então, quanto que é 5? Desculpa. Quanto é 7 mais 2? 9, tá? Agora sim, em cima não tem mais nada que nós fazermos, porque a raiz é uma raiz nona. Então, tinha que ter 9 números iguais para sair fora, né? E a gente tem apenas 2, 5, não tem os 9. Desculpa a letra, mas é que escrever aqui não é muito fácil, tá? Esses estão feios. Tira, então, aqui da raiz, sobra-se 5. O que tem no meio de uma raiz e do número? Vezes. Então, posso simplificar esses dois. Resposta final, raiz nona de 5 ao quadrado. Tá? Dava para deixar sem simplificar? Dava. Ia estar errado? Não. Mas é bom vocês aprenderem a simplificar, porque depois, quando vocês vão fazer um Enem, um concurso, normalmente as opções para você assinalar é simplificada. Então, temos que aprender a simplificar, certo? Bom, se vocês olharem agora os outros exemplos, muda um pouco. Aqui embaixo, agora eu tenho uma soma. Então, quando eu tiver uma soma ou subtração, a regra é a mesma, tá? Para soma e para subtração. Então, como eu tenho uma soma, eu tenho que pensar o quê? Como que eu vou tirar a raiz ali? Então, nós vamos pensar nos produtos notáveis, lá que a gente aprendeu ano passado. Então, para mim fazer aqui, quando tem uma soma, eu vou transformar numa subtração, tá? Então, quando for mais, o fator racionalizante tem que ser menos, tanto no denominador como no numerador. Então, cuidem, se vocês errarem o sinal aqui no fator racionalizante, vão errar tudo, tá? Ó, o fator tá aqui entre parênteses, tá? Ó, bem igualzinho, só que sinal contrário. Agora, nós vamos resolver, então, para resolver tem que fazer a distributiva, não esqueça. Então, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Dentro vezes dentro. Raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4, que é a mesma coisa. Cuidem o sinal. Mais vezes menos, menos, tá? Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Embaixo. Bom, embaixo podemos fazer a distributiva, normalmente, que vai dar os 4 fatores, ou pensar pela regrinha prática. Aconselho vocês a fazer pela regra prática, que é mais simples, tá? Qual que é a regra mesmo quando eu tenho um produto de uma soma pela diferença? Lembram? Produto da soma pela diferença? É só fazermos o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é raiz quadrada de 2, sempre menos, cuidem o sinal, sempre menos o quadrado do segundo termo. No caso aqui é o 1. Colocamos o quadrado, agora resolve. Dá para tirar a raiz de 4? Dá. A raiz de 4 é 2. Menos, dá para tirar a raiz de 2? Não. Então,
copia ela igualzinha lá como está, tá? Opa! Agora, expoente e índice igual, sai da raiz, sai o 2, copia o sinal de menos 1 ao quadrado, 1. Agora, a gente vai resolver essa subtração que está no denominador, tá? Agora, aqui nós temos que tirar a raiz, mas somar, subtrair, tá? Fazer a adição algébrica para a gente saber o número que fica embaixo. Quanto que é 2 menos 1? 1. Precisa pôr embaixo? Não é obrigatório. Colocou, tá certo? Sim, não colocou, tá certo? Também. Fica assim, não tem mais nada para fazer, ok? Vamos lá, o quarto exemplo, então. Aqui também tem uma soma, tá? Se fosse uma subtração, o fator racionalizante ia ser mais. Como aqui também é de mais, então eu vou ter que colocar aqui no meio menos, tá? Copia igual os dois, ó, aqui tinha duas raízes, aqui em cima tinha só uma raiz, né? Se não tiver raiz, não precisa racionalizar, porque daí já é um número racional, né? O raiz no denominador é um número irracional. Copiem lá, embaixo e em cima. E agora a gente resolve, tá? Cuidem a distributiva em cima. Não esqueçam. Uma vez raiz de 5, raiz de 5. Sinais diferentes, menos. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Embaixo, vamos usar a regra prática. Eu tenho o produto, que aqui é vezes, uma soma pela diferença. Ó, bem igualzinho, um mais e um menos. O que eu vou fazer? Quadrado do primeiro. Então, raiz de 5 ao quadrado. Sempre menos o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo é raiz de 2 também ao quadrado, certo? Em cima, posso tirar a raiz de 5? Não, copia igual. Menos, porque é o azul jogo do sinal, raiz 2. Agora, traço da fração. Posso tirar da raiz? Posso. Posso tirar da raiz? Posso. Então, vai ficar 5 menos 2. E 5 menos 2 é igual a 3. Então, o denominador é 3. Tiramos da raiz, então, tá certinho, tá? Tá racionalizado, certo? Espero que vocês tenham entendido. Não é uma coisa muito difícil de se fazer. Só fiquem atentos ao fator racionalizante, tá? Quando tem mais aqui é menos, se tiver menos aqui, mais. Senão não dá para aplicar a regrinha prática, ok? Então, beijos, até o próximo.